Nem toda hérnia é algo preocupante. E nem toda hérnia é sinônimo de sintomatologia, de sintomas relacionados à dor ou a mesoformigamento, a pinçamento de nervo. Não tem uma relação direta. Você ter uma hérnia cervical, uma hérnia lombar, no nosso exemplo, e essa hérnia necessariamente causar algum desconforto. Até porque muitas pessoas podem ter a hérnia e nem saber. Pessoas mais fisicamente ativas, pessoas que buscam sempre estar se movimentando. Às vezes a pessoa tem uma boa postura, mas por decorrer da idade pode vir a desenvolver uma hérnia lombar, por exemplo, e às vezes ela nem sabe, ou seja, zero sintomas. Eu tenho alunos que não têm sintomas algum da hérnia por conta da vida ativa que tem, beleza? Vamos entender um pouco do conceito, o que é a hérnia e quais são as variações, os nomes que vocês podem encontrar nos laudos, nos exames, basicamente. Então, anota aí, a gente tem basicamente o que a gente chama de abaulamento discal, a gente tem a protusão discal e a gente tem a hérnia de disco, a hérnia discal, que dentro da hérnia vão ter outras categorias, tá bom? Quando eu estou falando de abaulamento discal, basicamente vamos imaginar a nossa coluna, vai aparecer uma imagem para vocês aí do YouTube, se a gente pega a nossa coluna, se eu pegasse a minha coluna aqui, ó, tirasse ela e virasse ela para vocês, vocês veriam essa imagem. E aí, o que é o abaulamento discal? Dentro de cada vértebra, a gente tem um local chamado de núcleo pulposo, que é um núcleo que tem várias funções, dentre elas, lubrificação das vértebras, certo? O abaulamento discal é quando uma vértebra em relação à outra, por algum motivo que seja, pode ser postural ou N outros, ele começa a comprimir mais um lado do que o outro. O abaulamento discal é quando já está tendo esse desnível, está tendo uma compressão maior, só que ainda não é nada, é uma fase inicial. A protusão discal é uma progressão desse abaulamento, ou seja, já está um pouco mais acentuada essa compressão, né, entre as vértebras, mas ainda não está tendo líquido pulposo sendo extravasado, não está tendo a famosa hérnia, que é o terceiro nome. Então, quando a gente não cuida de um abaulamento, ele pode vir a desenvolver uma protusão discal, e o mesmo se vale para uma protusão. Se você tem uma protusão discal, você pode vir a desenvolver uma hérnia. Rafa, quando que eu tenho que me preocupar? Quando o abaulamento, ou a protusão, ou a hérnia estão vindo acompanhados de sintomas. Então vamos supor, uma hérnia vindo acompanhada de uma lombalgia, ou vindo acompanhada às vezes de um nervo ciático pinçado, que é bem comum. Então, tudo bem, a gente trata os sintomas e a gente trabalha com a prevenção desses sintomas de retornar, de voltar a aparecer. Então isso é um ponto importante. Segundo ponto importante, pessoal, quando vocês virem, meu Deus, eu tô com protusão discal, ai meu Deus, meu médico falou que eu tô com... Calma, respira, não é nada, não é um bicho de sete cabeças, tá bom? Então assim, você tem a protusão discal, já é constatado que a partir dos 50, 60 anos de idade, pelo menos todo ser humano vai ter uma protusão discal, porque é um processo de desgaste, de envelhecimento natural, igual a artrose. Então, não tem como você escapar disso. Você vai ter protusão se é que você já não tem. Agora, a gente vai trabalhar para quê? Para não se ter os sintomas. O que a gente vai ter que evitar quando a gente tem uma hérnia lombar, por exemplo? A gente tem que tomar cuidado com alguns movimentos, sendo eles flexão excessiva da coluna. Então, quando eu vou fazer um abdominal e eu faço aquele abdominal completo, a gente tem que estar um pouco alerta com esse movimento. Rotações, eu tenho que tomar cuidado. Flexão
junto com rotação. Então, quando eu faço, por exemplo, um abdominal bicicleta, um abdominal oblíquo, onde eu junto a flexão do tronco com a rotação, não é bacana, tá? É interessante vocês evitarem. E principalmente a hiperextensão. Tem que tomar muito cuidado, você aluno, porque tem muito professor que passa esse exercício de hiperextensão para vocês. Porque pesquisou por cima, viu que era bom, só que o exercício de hiperextensão vai estar fazendo o que com a sua coluna? Basicamente, ele vai estar aumentando essa compressão entre os discos. Então, passar a hiperextensão, mas fortalece a minha lombar. Beleza, fortalece, mas você vai estar comprimindo mais ainda os discos. E a chance de se ter uma compressão nervosa ou ainda algum desconforto durante o treino é muito grande, certo? Principalmente se você já vem acompanhada da alteração postural de hiperlordose lombar. Beleza? Então, hiperextensão, Superman, hiperextensão, não. Fuja. Fuja desse exercício. Quer dizer que eu devo evitar a extensão do tronco? Ou seja, vou dar um exemplo clássico no stiff. Vou fazer um stiff onde esse exercício que apareceu, eu estou realizando o stiff, na hora de voltar, eu volto com o meu tronco alinhado às pernas. O problema é quando eu faço o stiff, na hora que eu vou voltar, eu hiperestendo. Então isso não pode acontecer. Vocês vão voltar com o tronco alinhado na mesma sequência dos membros inferiores. Isso é extremamente importante na qualidade do exercício, tá bom? Operar ou não operar a hérnia. São raríssimos os casos onde se opera hérnia de disco. Por quê? Porque é uma cirurgia mais delicada e o tratamento conservador, que é por meio de exercício físico, ele traz muitos benefícios. A pessoa que eu te disse, a pessoa pode ter hérnia e nem saber por conta de uma vida ativa, fisicamente ativa, tá? Então, são raríssimos os casos em que se operam. Agora, respondendo a pergunta, operei de L5-S1 hérnia, eu posso malhar? Você deve malhar, você tem que treinar, entendeu? A gente precisa treinar por diversos benefícios, diversos objetivos. Então eu vou citar aqui, lubrificação dos discos. Lembra que para quem tem hérnia, o núcleo pulposo está vazando, ele está saindo. Quando eu faço atividade física, eu lubrifico esses discos, eu gero mais movimentação neles. Isso é interessante, certo? Segundo ponto, ajuda a evitar pensamentos de ciático, ajuda a evitar crises de lombalgia e não só isso, principalmente melhora na postura. Então a gente tem que ter a atividade física, o exercício físico como nosso aliado. Agora, professor, o que eu vou fazer? O que eu devo fazer? Porque o médico falou que é para eu fazer caminhada. Fulano falou que é para eu fortalecer. Agora está na moda da mobilidade articular. Eu tenho que alongar, eu não sei o que fazer. Eu olho em cada perfil de várias pessoas e cada um fala uma coisa. Na verdade, aí que entra o princípio da individualidade biológica. Ou seja, cada treino vai ser para cada público específico, tá bom? Então vamos supor, vou dar um exemplo. Eu pego um aluno com hérnia lombar, eu realizo um teste de cadeia posterior dele e eu percebo que ele tem o posterior de coxa muito encurtado. Para ele, é interessante passar alongamentos que ganhem a flexibilidade. Faz sentido? Total. Agora eu pego uma bailarina ou ex-bailarina com hérnia, que ela tem uma flexibilidade absurda, alcança a palma da mão tranquilamente no chão. Vai fazer sentido eu passar alongamento ganhando flexibilidade para essa aluna? Não. Então, individualidade biológica, tá? Existe receita do bolo da Dona Maria, receita clássica de exercício. E qual é o melhor exercício? Gente, a partir do momento que vocês têm uma lesão de hérnia, vocês têm que buscar orientação. Esse é o primeiro ponto de alguém que entenda. Mas vamos supor,
Como eu vou saber se eu vou cair em mãos de um profissional bom para me atender? Esse cara, além de uma avaliação de movimento que ele precisa fazer com você, para ver se você está tendo restrição de algum movimento e se essa restrição está vindo de dor, ele vai ter que focar principalmente em estabilidade central. O que é estabilidade central? O core. Quando eu falo core, entenda, não é só abdômen. É o reto do abdômen, transverso, oblíquo interno, externo, diafragma, assoalho pélvico, quadrado lombar, eretor da espinha e por aí vai. São, se eu não me engano, 26 músculos que envolvem toda a musculatura do core. O que é o core, Rafa? Por que core? Core é o centro da gravidade, é o centro da nossa massa corporal. É onde está toda a região central do nosso corpo. Eu sempre gosto de falar do core exemplificando com um tronco de árvore. Se você pega aquele tronco de árvore antigo, de 1000 anos, que ele tem aquelas árvores, aqueles galhos imensos, é uma das árvores mais altas. Aquele tronco, ele é rígido, ele é resistente. Pode bater o vento que for, passar tornado, for o que seja o que for, não vai cair. Por quê? Porque o core, o centro dele, o tronco dele, tá em dia, tá fortalecido. Agora um outro cenário, aquele galho, aquele tronco que não teve um crescimento adequado, pode até ter uns galhos, mas qualquer chuva que fizer, qualquer pessoa que for lá e passar e esbarrar, ele vai lá e quebra. É um quadro de uma pessoa, por exemplo, que não busca o fortalecimento do core. Então, quando a gente fala, nossa, a técnica do Pilates é a melhor para quem tem hérnia, se for aplicada a técnica da forma correta, porque nem todo estúdio aplica a técnica de respiração adequada, isso também é uma coisa que vocês têm que ficar atentos, ok, show de bola. Vamos trabalhar, porque no Pilates, a base do Pilates é primeiro o centro, para depois as extremidades. Então o Pilates ele dá uma ênfase muito grande para a parte central. Isso é bacana. Por isso que o Pilates ele é tão recomendado por médicos e fisioterapeutas na parte da hérnia lombar, por exemplo. Beleza? Esse é o primeiro ponto. Então, pensa em core para fortalecer. Estabilizar. Quer dizer que você não vai fazer os abdominais tradicionais. Quer dizer que se eu fosse você, eu abriria mais meu olhar para exercícios mais estabilizadores, como por exemplo as pranchas. As pranchas são ótimos exercícios. O perdigueiro, esses exercícios são ótimos para quem tem a hérnia, por exemplo, certo? O que mais é interessante? É interessante fazer um trabalho de movimentação, de mobilidade articular. Como eu disse já atrás, com relação à flexibilidade, mobilidade vai ser no mesmo parâmetro. O que a gente sabe? A tendência da humanidade é cada vez mais fazer o desuso. Agora, na era do home office, a galera tem ficado muito tempo sentada e tem prejudicado muito, muito a postura. Então, a nossa pelve, ela tem girado uma conformação onde a gente está perdendo movimentação no nosso quadril. E o quadril é uma das articulações do nosso corpo que precisa ter movimentação. Então, quando eu falo em mobilidade articular, principalmente para o quadril. Eu vou passar mobilidade para todos os movimentos do quadril? Depende. Vai depender para onde você está faltando mobilidade, certo? Eu sempre tive um hábito péssimo, desde criança, de sentar com os joelhos para o lado. Tipo assim, ó. Hoje, o que eu tenho? Eu tenho muita mobilidade para sentar para esse lado, só que muito baixo para o outro lado. Então, me falta mobilidade para o outro lado. Por isso, individualidade biológica. A gente precisa ter isso em mente. Certo? Galera que for ver esse vídeo no YouTube, eu vou pedir carinhosamente que se inscreva no canal e dê o joinha aí para a gente começar a fortalecer esse canal cada vez mais. Esse vai ser o primeiro vídeo do canal do YouTube. Eu vou colocar, se vocês estão vendo eu apontando aqui, porque no YouTube eu vou colocar imagens interativas para ficar um negócio mais dinâmico, tá? Por isso que você vai achar que eu sou louco apontando negócio, tipo, como assim, gente? Beleza? Mas a ideia da live foi essa, conscientizar vocês com relação a
atividade física para hérnia, quais são os exercícios contraindicados que vocês têm que ter atenção, como fugir de personal que quer só vender e não sabe o mínimo de hérnia. E, gente, sempre busquem pessoas que são qualificadas para treinar com vocês com relação à lesão, tá? Lesão não se brinca.